Olá, muito bom dia! No vídeo de hoje eu falo sobre o Ano Novo Astrológico, que começa na próxima quarta-feira, no dia 20 de março. Essa é uma data muito importante para nós todos que somos amantes da astrologia, porque é o começo de uma nova jornada. No vídeo de hoje eu falo sobre a simbologia desse momento, qual vai ser o céu do momento da virada do ano, o céu do equinócio, afinal de contas o ano começa com o início de uma nova estação, e o que a gente pode esperar em se tratando de possibilidades para a nossa vida pessoal e para a nossa vida coletiva, imaginando que esse vai ser um mapa de equinócio barra pesada, difícil. Bom, justamente se a gente consegue entender isso tudo com um pouco mais de antecedência, a gente também consegue se organizar. Vamos conversar sobre tudo isso a partir de agora? Bom, sejam todos muito bem-vindos no canal. Meu nome é Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Deixa a sua curtida aqui no vídeo e se inscreva no canal clicando no sininho para você receber as notificações. Assim, todos os dias quando o vídeo é publicado, você é informado ou por e-mail ou mesmo no seu aplicativo de que o vídeo acabou de subir para o YouTube. Bom, acompanhe também a astróloga nas várias redes sociais. Todo o conteúdo está disponível no site e também, principalmente, o nosso melhor contato certamente vai rolar pelo Instagram, ok? @astróloga. Bom, moçada, bora conversar sobre esse movimento grandão para a astrologia? Deixa eu me seguir pelo texto. Bom, a astrologia, no final das contas, não seguiu, digamos, esses calendários inventados por outras culturas. O calendário gregoriano, o judaico, o chinês ou o islâmico seguem outras regras. O calendário da astrologia é o calendário da natureza. E ele começa a partir do início de uma nova estação, do equinócio, Equinócio significa aequos, igual, noite. Nox, portanto, a gente tem noites de igual período de luz, e é a partir da entrada do Sol no primeiro grau, no 0 grau do signo de Áries, que a gente tem, portanto, o início de uma nova jornada pela roda zodiacal, o início do ano novo, nova estação, e tudo começa a partir daí. Como eu escrevo no texto, na antiguidade grega e romana, e mesmo entre outros povos pagãos e antigos, essa era uma data altamente celebrada. Dentro da perspectiva de Carl Jung e de Joseph Campbell, essas são datas muito importantes. Por quê? Essa e tantas outras para a astrologia, mas essa é a principal de todas porque é o início do ano novo. Porque o cenário ao redor do meio ambiente, a natureza, tinha e tem ainda um impacto muito grande nas nossas vidas, embora a gente na nossa pós-modernidade esteja muito desconectado do que está rolando fora da gente. Mas o cenário ao nosso redor e as estações sempre tiveram um impacto muito profundo na nossa psique profunda, na maneira como a gente enxerga o mundo do lado de fora e do lado de dentro. Então isso é super importante, e a partir do momento que a gente começa uma nova jornada, a gente, mesmo sem perceber conscientemente, de maneira inconsciente, a gente se toma de um fôlego que tem uma super conexão com os novos começos. Bom, nós na astrologia gostamos de analisar o mapa do céu do equinócio, justamente da virada de estação. Portanto, como será o céu no dia 20 de abril, melhor, 20 de março, quando a gente tiver a entrada do Sol a 0 grau de Áries. Ali a gente congela aquele céu, congela o desenho do céu naquela data e analisa que posicionamentos são aqueles, porque eles podem reverberar por todo o semestre. Vamos começar? Bom, vamos lá. O mapa do céu do equinócio não é para amadores. O ano novo começa, portanto, no dia 20 de março, às 6 horas da manhã, horário de Brasília, entrada do Sol a 0 grau de Áries, tá? E aí eu falo agora sobre os arranjos planetários que marcam o céu dessa data. Pois bem, o primeiro deles é o Sol. Onde ele estará? Estará em conjunção com Netuno, Aline. Sim, sabe por quê? Porque Netuno está nos últimos graus de Peixes, a 27 graus. Então, mesmo que o Sol já tenha passado para a fronteira de lá, saiu de Peixes, foi para Áries, ainda existe uma proximidade entre esses dois astros, Sol e Netuno. Isso significa muita coisa para a gente dentro de perspectivas conscientes e inconscientes.
luminosas e sombrias. Essa união fala pra gente de confusão, de engano, devaneio, desproporção da realidade. Por quê? Porque Netuno é uma lente. A depender da maneira como a gente usa, distorce o que a gente está vendo, tá? Ou seja, tem sim um quê de fantasia, tem sim um quê de ilusão, de inconsciência, e esse é o tom do início do ano. Esse pode ser, tá? Os temas inspiração, que são os melhores temas da conjunção de Sol com Netuno, espiritualidade e comunhão com o sagrado, também são uma possibilidade. Isso depende muitíssimo da maneira como a gente está conduzindo a vida da gente, né? Como a gente está saindo, se despedindo de peixes. Aliás, é nesta saída que a gente está vendo a conjunção de Sol com Netuno nos últimos dias, até lá no ano novo, no dia 20 de março, todos nós estaremos contaminados com essa união planetária. E quem tiver numa boa vibração, digamos assim, consciente, alerta sobre o que está acontecendo, vai pelo melhor sentido. Entretanto, a gente pode ir pelo beco escuro dessa conjunção, que tem a ver com todas essas coisas delicadas que eu falei, e também com melancolia, com vícios e fugas da realidade, tá bom? Situações envolvendo religiões, religiosos e fanatismos são uma possibilidade para esse período ao redor, porque a astrologia é quase uma pintura impressionista, tem um borrão ali, é ao redor daquela data. Então eu prestaria atenção nesses dias, a gente já está se preparando para isso, tá bom? Bom, que a gente sabe, sabendo de antemão que o negócio vai ser encrencado, que a gente consiga fazer alquimia, a nossa própria alquimia pessoal, em se tratando da percepção das coisas nesse momento, tá? Um outro posicionamento importante para o período, que também está num processo de desconstrução essa semana, mas ainda fica congelado no mapa do equinócio, é Marte em Aquário, em quadratura com Urano em Touro. Falei sobre isso no vídeo Céu da Semana desta semana. Aliás, não por acaso, essa é a configuração que marca as eleições em Portugal no último dia 10 de março. Quem quiser acompanhar, que assista o vídeo, tá bom? Bom, o que a gente pode falar sobre isso? Isso é sinal. Marte, o deus da guerra, em mau aspecto com o deus do plot twist, já imaginou o que vai dar. Portanto, a gente está falando de irritação, de disputas, de reviravoltas e de guerra. Isso é marca de guerra, infelizmente. Para os conflitos do mundo, este é um péssimo sinal. Como eu escrevo no texto, na mídia internacional, Vladimir Putin tem afirmado categoricamente nos últimos dias, em várias entrevistas, principalmente, muito menos na mídia brasileira, muito mais lá fora, que ele tem arsenal atômico suficiente para usá-lo contra a OTAN, se a OTAN invadir um território que ele julga ainda ser sob seu domínio ou desejoso de que seja de seu domínio. A gente sabe que a OTAN está ali cutucando já faz muitos anos. Quem leu Noam Chomsky sabe muito bem que essa cutucada da OTAN não era um combinado de muitos anos atrás entre Estados Unidos e Rússia. Entretanto, as pressões estão acontecendo e Putin, é uma das maneiras da gente ver a coisa, está respondendo. Ponto é, meus amigos, que a gente não via algo dessa magnitude desde a década de 60. A gente tem falado muito sobre isso para quem acompanha o canal. E isso é muito assustador e é perigoso sim. Aliás, é gravíssimo. Tem gente que fala para mim, puxa, você está colocando terror no canal. Quem disse que eu estou colocando terror no canal está completamente alheio das notícias. Esse é um momento de fato muito grave. Não por acaso, em se tratando de inconsciente coletivo, o filme que acabou de ganhar o Oscar foi Oppenheimer, do cientista que inventou a bomba atômica. Então este é o tempo que nós estamos vivendo, com esta qualidade arquetípica aí em se tratando de afetos. E isso é muito delicado, porque a gente ainda tem um eclipse no dia 25 de março, e daqui a pouco eu falo sobre isso, tá bom? Bom, em nossas vidas coletivas, a conjunção sugere disputas políticas de toda a ordem e mudanças de percurso que podem nos deixar completamente tontos. A mesma configuração fala de possibilidade de volta ou continuação de manifestações populares. Marte em Aquário tem a ver com o povo nas ruas. E até a queda de dirigentes importantes está entre as possibilidades, ou seja, reviravolta no poder. A gente está acompanhando já há muito tempo a situação de Benjamin Netanyahu em Israel. Será que é agora, entre Ano Novo Astrológico e eclipse do dia 25 de março? A ver.
Em nossas vidas pessoais, isso pode ser sinal de conflito, principalmente entre amigos, porque tem a ver com aquário, e com grupos, bateção de cabeça entre coletivos, que não conseguem enxergar as coisas de uma maneira coletiva, tá? E situações de disputa e rebeldia podem acontecer em família, porque a gente está falando de Urano em Touro, tá? Que saibamos nos esquivar daqueles que tem dentro da família da gente, mesmo que a gente ame pra caramba, que a gente consiga desviar de pessoas que têm relações tóxicas conosco. Isso é muito importante nessa reta final, na saída de Peixes, na entrada de Áries, imaginando, inclusive, que é na entrada de Áries que a gente fica mais autocentrado. É sobre mim. Então, uma pitadinha de egoísmo pra gente blindar essa galera que, embora a gente ame muito, tá atrapalhando a vida da gente, vale a pena. O próximo aspecto que forma o mapa do céu do equinócio é Lua em oposição a Plutão. Vou até corrigir aqui no texto, botei em quadratura, não é? É oposição. E aqui a gente vai ter a Lua em Leão e Plutão em Aquário. Na verdade, moçada, esse é o primeiro equinócio, o primeiro ano novo astrológico, do qual Plutão em Aquário faz parte. Essa é a grande marca de mudanças dos últimos tempos. A gente vai ter Plutão em Aquário por mais de 20 anos. Para quem não sabe do que eu tô falando, eu deixo o vídeo para vocês entenderem qual é a macro perspectiva de mudança que a gente vai viver em sociedade e em vida coletiva e pessoal nos próximos tempos. Este Plutão participa do primeiro equinócio neste ano e já para rachar, porque ele vai estar em oposição a uma Lua em Leão. Portanto, aqui a gente está falando de perspectivas que se antagonizam. Então, a gente está falando de populações, de coletivos, da grande massa, dos cidadãos, em oposição aos desejos e afetos à Lua egóicos de uma Lua em Leão. Em Leão, a gente está falando de grandes autoridades, dentro da simbologia de reis e de rainhas e de figuras que antagonizam com a população e geram um estresse tremendo. Então é muito sobre isso ao redor desse equinócio que fala pra gente de situações políticas, Aquário, extremamente complicadas por conta das vaidades de uns e de outros. Deixa eu me enfiar pelo texto para não me perder completamente, tá? Ou seja, pessoas muito poderosas podem tomar decisões de grande impacto negativo sobre toda a população. É como se o desejo de se sobrepor aos outros fosse muito mais importante. Isso pode acontecer em qualquer lugar do planeta. Ou seja, a situação de Gaza pode ficar ainda muito pior, a situação da Ucrânia pode ficar ainda muito pior, a do Haiti, a de países na África, como por exemplo o Congo, e em alguns lugares do Brasil, de repente as favelas do Brasil, a periferia do Brasil, ou não, aqui do lado, no Planalto, em Brasília. Mas por outro lado, essa força da população, Aquário, se colocada diante de desejos insanos de alguns reis e rainhas, ainda pode revidar. É muito importante, nesse momento, eu queria chamar muita atenção para esse vídeo, que é o começo de um novo ciclo. E a gente pode começar diferente, apesar de perspectivas muito sombrias. Aquário é signo de coletividade, a gente não enfiou na cabeça ainda sobre o poder que nós temos como indivíduos e o poder que nós temos como sociedade, principalmente se a gente se unir. Eu queria muito falar sobre isso porque é um assunto muito importante. A gente tem vivido um tempo de grande desesperança com relação ao futuro e a gente tem obrigação de encontrar soluções para o que vem por aí, nem que seja em nome da minha amada sobrinha. É por ela também, é por tantas crianças que a gente tem que pensar que o mundo tem que andar para frente. Plutão em Aquário está falando para a gente sobre a força, e é a partir da força, da união das pessoas que a gente vai mudar. Quando eu olho para esses lápis, um deles é voando. Quando eu olho para esses lápis, eu imagino que aqui eu tenho uma pessoa. Esse é um indivíduo, é difícil de quebrar, ele é difícil, é duro. Entretanto, a gente tem uma solidez quando temos todos juntos e unidos. É disso que eu estou falando. Isso é inquebrantável. Ninguém resiste a isso. A gente tem que enfiar essa imagem na nossa cabeça para saber da força que nós temos quando nós estamos reunidos. E é isso que a gente pode fazer para transformar os anos e os tempos em tempos melhores, sabe? Deixe seus comentários aqui abaixo no nosso espaço de terapia coletiva, porque isso pode ser muito legal.
Bom, dando continuidade, esse é o primeiro equinócio, como eu já disse, do qual Plutão em Aquário faz parte. E isso é sinal de revolução. Revolução coletiva, revolução tecnológica, revolução política e revolução popular. Se as pessoas, portanto, soubessem a força que têm juntas, agiriam. E agora é tempo de agir, tá? Por falar em autoridades, porque esse é um mapa que está super voltado também para autoridades, grandes artistas e celebridades, que tudo isso entra no pacote Lua em Leão. A gente pode estar falando de ascensão e queda, a gente pode estar falando de morte e de renascimento, que são possibilidades para o período. Então, a ver e acompanhar os telejornais. Em nossas vidas pessoais, tal configuração também pode significar um forte grito de liberdade para todos nós, Aquário, seja no trabalho, na família ou nos relacionamentos, porque esse é um aspecto que pega não apenas a nossa vida coletiva, mas o nosso profundo desejo de libertação, da gente se livrar de velhas amarras e mudar de padrão, principalmente na área da vida onde a gente tem Aquário. Fica o convite para vocês assistirem de novo o vídeo Plutão em Aquário, para vocês entenderem a revolução que acontece nas nossas vidas íntimas e mais profundas. Bom, o que mais que a gente pode falar sobre isso? Depois da formação do céu, e esses para mim são os aspectos mais importantes, eu queria falar sobre o eclipse, moçada. Lá vem eclipse. Tudo isso fica muito maior porque 5 dias depois, no dia 25 de março, a gente vai ter o primeiro eclipse do ano. E esse eclipse vai acontecer no eixo Libra-Áries. Desde o ano passado, a gente teve a mudança dos nodos lunares. Deixo o vídeo para vocês. Quando a gente tem a mudança de cabeça e cauda do dragão, a gente tem a mudança dos eixos. Portanto, os eclipses vão acontecer em novos pares de signos opostos. A gente estava há um ano com eclipses em Touro e Escorpião. Agora a gente está com eclipses em Libra-Áries. Áries é signo regido por Marte, o deus da guerra. Então, se antes a gente nem marca de guerra tinha, agora a gente tem como nunca. No último eclipse, na verdade, o primeiro desta série, foi justamente uma semana antes do ataque do Hamas a Israel. E foi justamente sob essa marca astrológica do primeiro eclipse em Áries, que aconteceu em outubro do ano passado, que a gente teve o começo de um novo capítulo que está fazendo estremecer o Oriente Médio e para além do Oriente Médio. A questão é que no dia 25 a gente tem mais um eclipse e ele acontece novamente neste eixo de pares de signos e como interferência do deus da guerra, digamos assim. Então a gente tem de novo uma marca de guerra no céu. Portanto, esse é um mapa de equinócio que se aproxima muito de um mapa de eclipse e todos os dias ao redor deste período são dias para a gente prestar muita atenção, porque muita reviravolta pode acontecer de novo nas nossas vidas coletivas e na nossa vida pessoal, tá bom? Bom, entretanto, coisas boas também podem acontecer e dependem muito da gente, indivíduo e coletivo. Queria falar sobre ritual de ano novo. Tem muita gente que me pergunta, Aline, que ritual fazer? O ritual que lhe for interessante. Os antigos faziam vários rituais, haviam vários rituais pagãos, e em muitas culturas se queimava coisas antigas, já que a gente está nos últimos dias de peixes, que estava a gente se livrar de velharias, velhos bilhetes, velhas fotografias, velhas histórias, velhos sentimentos, fazer uma caixinha, jogar um monte de coisa fora, exorcizar coisas que a gente não quer, que rolaram no ano passado e que a gente não quer para o nosso ano novo. Então você pode fazer isso para abrir caminhos para um novo começo, para o início de uma nova jornada. E isso pode ser muito legal, porque a gente combina com a gente faz o nosso pequeno ritual, e é quase como se a gente tivesse combinado com a gente naquela pequena encenação conosco, de que é assim que as coisas vão acontecer daqui para frente, tá? Bom, enfim, moçada, tentando trazer um sentido maior para o fim desse vídeo, eu queria falar sobre uma coisa, que neste ano eu diria o seguinte: ninguém ganha todas as apostas, todos os conflitos, ninguém ganha tudo. E reconhecer o nosso lugar de derrota nos dá espaço para tentarmos novas vitórias. É muito sobre isso. A gente está vindo de momentos frustrantes, de desesperança, e a gente tem que reconhecer que a gente não vai levar todas, embora a gente esteja numa gana de conseguir tudo, achando que todo mundo vai ser, todos seremos a última Coca-Cola do deserto. O negócio não vai acontecer desse jeito. Entretanto, se a gente não se desapega disso também, a gente não abre caminho para o novo. E é sobre isso
Esse limite entre Peixes e Áries é sobre abrir caminho para o novo, tá bom? Bom, o que mais? Se soubermos seguir com menos mágoas e mais entrega ao extraordinário da vida, isso pode ser um ótimo começo. Pensando principalmente que tudo começa na intenção. E um ritual é isso. Um ritual é uma intenção. Faz sentido para vocês? Vamos acompanhar cenas dos próximos capítulos? Eu sempre digo o seguinte, que a astrologia é um exercício criativo dentro das potências arquetípicas e simbólicas que estão ao nosso redor. Daqui eu vou ligando pontos sobre o que eu vejo do alto e vou traçando panoramas possíveis. A gente não adivinha, a gente aposta que possa ser naquela direção por conta de todos os indícios que a gente tem. Eu espero que, apesar do cenário tenebroso, que a gente tenha possibilidades de mudança, de revoluções fora de nós e dentro de nós. Estou muito com essas melhores expectativas. Deixem seus comentários, vamos conversando e na semana que vem tem mais. Muito obrigada, um beijo carinhoso, feliz ano novo astrológico para todos nós. A gente ainda vai falar um monte sobre isso na semana que vem. Que o céu nos guie e que por mais um ano, que o amor nos transforme.